juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, estamos iniciando mais uma aula de Física. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Wesley Oliveira. A aula de hoje ela tem como temática a termodinâmica. Tá? Antes, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula anterior? Acompanhe aqui comigo no slide. Nós vimos como primeiro tópico que a energia ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então a energia ela se manifesta na natureza de diferentes formas. O segundo tópico que nós compreendemos e discutimos na aula anterior foi a diferença entre um sistema dissipativo, que é um sistema real, onde há uma perda de energia, e o sistema conservativo, que é um sistema ideal, onde não há perda de energia para o ambiente. O terceiro tópico que nós vimos na nossa aula foi que o ser humano está sempre em busca do aumento da eficiência energética. E para isso existem processos distintos e um deles que nós estudamos aqui foi o reaproveitamento do calor. Por fim, o último tópico que ficou aqui para vocês foi que em sistemas conservativos, o somatório das energias cinética e potenciais permanece constante. Ou seja, quando o sistema não há degradação de energia, não há perda de energia, a conservação da energia, ela acontece, ela permanece como sendo o somatório das energias cinética e potencial. Tá? O objetivo da nossa aula de hoje, semelhante do encontro anterior, nós vamos trabalhar uma habilidade dentro das competências que tem lá no cronograma de física do Enem. Então, nosso objetivo é utilizar as leis da física para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica. Dentro desse contexto de termodinâmica, é importante a gente ter algumas considerações iniciais. Acompanhe comigo aqui no slide. Na aula anterior, nós vimos que transformações de energia estão presentes nos fenômenos diários. A termodinâmica é a área da física que estuda essas transformações, buscando compreender as relações entre calor, energia e trabalho. Então veja que a termodinâmica é uma área específica da física que está preocupada, que tem um olhar para essa relação entre calor, energia e trabalho. Vale salientar o seguinte: nós não temos uma definição formal de energia, mas podemos relacionar energia e trabalho da seguinte forma. Acompanha comigo no slide. Apesar de não termos uma definição formal, podemos afirmar que energia está relacionada com a capacidade de realizar trabalho. E o trabalho com a medida da transformação da energia. Já o calor, compreendemos como a forma pelo qual dois corpos podem trocar energia quando entre eles existe uma diferença de temperatura. Então veja, nós já falamos no nosso encontro anterior sobre trabalho e energia e hoje estamos falando um pouquinho mais também sobre calor. Tá? Então muito cuidado com essa terminologia, calor. Calor é um processo pelo qual dois corpos podem trocar energia quando existe uma diferença de temperaturas. Não necessariamente precisa haver contato entre eles. Tá? Mas essa troca ela só vai acontecer quando existe uma diferença de temperatura entre os dois corpos. Ainda dentro das nossas considerações iniciais, é importante que a gente tenha um conhecimento sobre uma lei básica da termodinâmica, que a gente vai chamar ela de lei zero. Tá? O que ela diz? Acompanha comigo aqui no slide novamente. Se um corpo A está em equilíbrio térmico e em contato com o corpo B, se o corpo B está em equilíbrio térmico e em contato com o corpo C, logo A está em equilíbrio térmico com C. Ou seja, aqui eu tenho três corpos, onde o corpo A está em equilíbrio térmico com B, o corpo A está em equilíbrio térmico com C, logo corpo B e C também estão em equilíbrio térmico. Tá? E o que é equilíbrio térmico? Quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato ou próximos, aquele que tiver maior temperatura irá transferir energia para aquele de menor temperatura. Isso faz com que as temperaturas se igualem, chegando ao equilíbrio térmico. Então, pessoal, a ideia de equilíbrio térmico
está relacionado com a igualdade de temperaturas. Então, sempre que eu tenho uma diferença de temperatura entre dois corpos, eles vão trocar energia. E essa troca de energia ela vai acontecer até que eles atinjam a mesma temperatura. Ok? Essa definição é básica e é fundamental que esteja na mente de vocês. Agora que a gente já compreendeu um pouquinho da lei zero da termodinâmica, vamos passar agora para a primeira lei. Tá? A primeira lei ela está relacionada com o princípio da conservação de energia. Esse mesmo que a gente estudou na aula passada. A primeira lei da termodinâmica ela se relaciona com esse princípio e aí a gente vai trazer um exemplo para vocês. Acompanhe novamente comigo aqui nos slides, tá? Por exemplo, fornecida uma quantidade de energia Q a um sistema, parte dessa energia será utilizada para realizar trabalho, que eu vou usar a letrinha grega aqui tal, né? Essa letra é um pouco diferente, que parece um T. E a outra parcela da energia, ela vai ser convertida em calor. Como é que eu vou simbolizar isso? Com esse delta, né, que é esse triângulozinho aí famoso da matemática, e o U, que se relaciona com a energia interna. Então, eu tenho a nossa primeira equação da aula de hoje, que é igual a tal mais a variação da energia interna. Tá? Essa lei ela se relaciona com o princípio da conservação de energia. Significa dizer que quando eu forneço energia para um sistema, parte dessa energia ela vai ser transformada em trabalho, algo útil, e uma outra parte vai servir apenas para aquecer o sistema, de maneira que eu não consigo reaproveitar essa energia. Ok? Então, gravem essa equação na mente de vocês. Professor, e quais são as unidades que nós trabalhamos essas três grandezas físicas? Geralmente são duas unidades que aparecem. Calorias, e a abreviação de calorias é Cal, C-A-L, e a outra unidade é o Joule, que é representado pelo J maiúsculo. Mas atenção ainda na primeira lei da termodinâmica, tá? Gravem aí para vocês. Se for possível, faz um quadrozinho em casa, tá? Prega na parede, deixa sempre esse lembrete aí. Como é que eu consigo identificar qual é o comportamento do sistema em relação dessas três grandezas físicas? Vamos olhar cada uma delas. Acompanhe novamente aqui com o slide, tá? Quando a quantidade de energia, que é essa letrinha Q, é maior que zero, significa que ela é positiva, significa dizer que o sistema recebeu energia do meio externo. Quando o Q for menor que zero, significa que o sistema ele perdeu energia para o meio externo. Tá? Em relação ao trabalho, quando o trabalho for maior que zero, for positivo, significa que o sistema ele se expandiu, ele aumentou de volume. Então, o trabalho foi realizado sobre o sistema. Já quando o tal, né, o trabalho, é menor que zero, significa que o sistema ele se contraiu, ele diminuiu de tamanho e o trabalho foi realizado sobre o sistema. Para finalizar, sobre a energia interna, o que a gente pode falar? Quando a variação da energia interna for positiva, for maior que zero, a temperatura do sistema aumentou. Já quando a variação da energia interna for menor que zero, significa dizer que a temperatura do sistema diminuiu. É fundamental essas informações para que vocês tenham na hora da prova do Enem. Tá? Você vai ganhar tempo na hora de interpretar as questões, principalmente quando a gente estiver falando sobre a primeira lei da termodinâmica. Vamos para um exemplo clássico aqui para vocês, tá? Eu tenho uma figura aqui, acompanha aqui comigo no slide, eu tenho uma figura de um desodorante de um aerosol. E aí tem uma pergunta clássica, né, que serve um pouquinho para a gente refletir sobre esse fenômeno que está relacionado com a primeira lei. Vocês já repararam o que acontece com a temperatura do recipiente de um desodorante aerosol ao utilizá-lo? Ele aquece ou resfria? Como explicar esse fenômeno? Tá? Então eu trouxe aqui, ó, um desodorante, um recipiente de desodorante aqui para vocês.
tá? Clássico, né? Ele é feito de metal. Tá? E a gente percebe que ao utilizar esse desodorante, e eu estiver segurando aqui, eu vou perceber que ele sofre um resfriamento. Quem não percebeu ainda, a partir de agora vai perceber, né? Vai em casa, vai lá no guarda-roupa aqui agora, pega um desodorante, faz uso dele e, pelo tato, percebe como é a variação de temperatura da latinha. Você vai perceber que ela vai resfriar. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com a primeira lei da termodinâmica que a gente está falando aqui? Vamos conhecer? A primeira lei da termodinâmica a gente já viu que relaciona quantidade de energia, trabalho e variação da energia interna. Nesse caso, que você está usando o desodorante, você nem vai aquecer o recipiente, nem vai resfriar o recipiente. Você nem forneceu energia para o sistema, nem o sistema perdeu energia. Por isso que a gente pode dizer que esse valor de Q é igual a zero. Tá? Então acompanha aqui no slide. Considerando a primeira lei da termodinâmica, Q igual a trabalho mais variação da energia interna, e que a quantidade de energia no sistema recebida ou perdida é zero, pois o recipiente do desodorante não troca energia com o ambiente, o que a gente tem? Eu vou substituir a quantidade de energia, que é zero, na equação da primeira lei da termodinâmica. Então vai ficar como sendo zero é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Fazendo a relação matemática e passando a variação da energia interna para o lado esquerdo da igualdade, eu tenho que menos a variação da energia interna é igual ao trabalho. Multiplicando essa equação por menos 1, eu tenho que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. O que isso está me dizendo, professor? Ora, se o trabalho for maior que zero, que nesse caso aqui lembra do slide anterior, onde eu tenho uma expansão, sempre que eu tenho uma expansão, eu tenho um trabalho positivo. Professor, como assim expansão? Não entendi. Ora, na hora que eu estou fazendo o uso do desodorante, o que eu tenho aqui? Ele está confinado aqui num recipiente de 150 ml. Na hora em que eu aperto e faço o uso, ele sai desse recipiente de apenas 150 ml e começa a ocupar um volume muito maior. Ou seja, o volume do gás, ele aumenta. Se o volume do gás aumenta, significa que o trabalho é maior que zero. Na hora em que eu volto aqui para a minha equação no slide, e eu coloco um número maior que zero no lugar do trabalho, multiplicado pelo sinal negativo, eu vou ter uma variação da energia interna menor que zero. Lembrando do slide anterior, variação da energia interna menor que zero significa dizer que o gás resfria. Tá? Então esse é um exemplo clássico da primeira lei da termodinâmica, onde eu não tenho troca de energia com o ambiente externo, e ao acontecer um trabalho, houve uma expansão do gás, a variação da energia interna diminui. Ou seja, para que o gás aumente de volume, ele precisou retirar energia do próprio sistema. Por isso que a temperatura do gás diminuiu. Tá? Ficou claro para vocês? Agora que a gente já compreendeu um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica, vamos agora passar para a segunda lei. Do que trata essa segunda lei? Vamos para o slide. Como vimos, as transferências de calor ocorrem sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Esse fenômeno ocorre de forma espontânea, mas o contrário não. O que significa dizer que os processos de transferência de energia térmica são irreversíveis. Pessoal, a gente começa com essa abordagem clássica da segunda lei da termodinâmica, que fala um pouquinho sobre essa relação de troca de calor entre dois corpos com temperaturas diferentes. Nós vimos aqui que sempre que um corpo tem maior temperatura que outro, ele vai ceder energia na forma de calor. Isso acontece como sendo um processo natural. Por exemplo, quando eu pego um copo de água, coloco lá no filtro a temperatura ambiente e eu coloco cubos de gelo dentro, qual é a minha intenção? A minha intenção é fazer com que a água diminua a temperatura e para que a água diminua a temperatura, ela precisa perder energia. E como é que ela perde energia? Ela perde energia para o gelo. O gelo, recebendo essa energia, derrete.
Então repare que eu tenho dois corpos, água no estado líquido e gelo. Há uma troca de energia entre esses dois corpos, de maneira que um aumenta a temperatura, ou derrete, como é o caso do gelo, e o outro diminui a temperatura, como é o caso da água líquida. Tá? Então guarda essa informação. A segunda lei da termodinâmica se baseia em 3 enunciados básicos. Tá? Acompanha cada um deles comigo aqui no slide. O primeiro enunciado é o enunciado de Kelvin, que ele diz o seguinte: é impossível a construção de uma máquina térmica que, operando em um ciclo termodinâmico, ele converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. O segundo enunciado fala o seguinte: o calor ele não pode fluir de forma espontânea, natural, de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta. E o terceiro enunciado é o enunciado pela entropia. Essa lei também se baseia no conceito de entropia. Entropia é a medida do grau de desordem de um sistema. A entropia de um sistema isolado não se altera, pois esse sistema não troca energia e nem matéria com a vizinhança. Tá? Pessoal, esses 3 enunciados, eles falam justamente sobre do que trata essa segunda lei da termodinâmica. Eu queria chamar a atenção de vocês para um conceito que surgiu agora, novo aí no quadro. Tá? O conceito de entropia. Professor, o que é entropia? Entropia ela tem relação com o grau de desordem. Vamos fazer a seguinte analogia. Imagina que você, no final de semana, arruma todo o seu quarto. Né? Deixa tudo organizado, a cama, seu guarda-roupa, né? Seus calçados, tudo organizado. E aí começa a sua semana, na segunda-feira você precisa trocar de roupa, né? Vai poder passear, por exemplo, ou no outro dia você vai estudar com um colega, né? E aí você vai tomar banho e usa a toalha. Ou seja, à medida que o dia vai passando, né? Os dias vão passando, a semana vão passando, você vai usando suas coisas. No outro final de semana, quando você olha para o seu quarto, qual é a tendência natural dele estar? Ele está menos arrumado, ou melhor, desarrumado, quando comparado ao final de semana anterior. Tá? Isso serve para que a gente faça uma analogia sobre entropia. A tendência natural dos sistemas é que a entropia do sistema aumente. Quando a gente fala de partículas, entropia tem relação com o grau de desordem dessa partícula, tá? E principalmente de agitação. Ok? Quando a gente vai falar também sobre a segunda lei da termodinâmica, algo que é básico para a gente é falar sobre máquinas térmicas. Professor, mas o que é uma máquina térmica? Ora, vamos ver uma definição aqui no nosso slide para a gente compreender melhor. Máquina térmica é qualquer dispositivo capaz de converter calor em trabalho útil. Em geral, operam em ciclos conhecidos como ciclos termodinâmicos. Alguns exemplos são as máquinas a vapor, que utilizamos em trens e navios, por exemplo, e os motores de automóveis. No interior do motor do automóvel, por exemplo, ocorre uma reação de combustão envolvendo um combustível, gasolina. Essa reação é exotérmica, ou seja, libera energia. A principal função do motor é converter essa energia em trabalho, que é o que proporciona a tração nas rodas e, consequentemente, o movimento do automóvel. Pessoal, quando a gente fala aqui sobre o motor do automóvel, por exemplo, o que a gente tem? Para quem conhece um pouquinho sobre os motores, sabe que dentro dos motores a gente tem os chamados pistão. O que é o pistão? O pistão nada mais é do que um cilindro, onde eu tenho uma mistura de oxigênio com combustível. Vamos imaginar que seja, como exemplo dado, seja gasolina. Na hora em que eu faço essa mistura de oxigênio com gasolina, e tem um componente chamado vela. A vela é responsável por dar uma faísca. Na hora que você solta uma faísca nessa mistura, vai haver um processo de combustão, de queima. Nesse processo de combustão, de queima, há uma liberação de energia. Por isso que a gente diz que essa reação é uma reação exotérmica. Parte dessa energia vai servir para empurrar o pistão, ou seja, o gás se expande. Consequentemente, o pistão ele vai subir.
Nesse processo de expansão, parte dessa energia vai servir para movimentar o veículo, né, e fazer com que o veículo ele ande, e uma outra parte serve para aquecer as peças. Todo mundo, quando já teve a oportunidade de se aproximar de um carro que parou de funcionar há pouco tempo, né, ou foi desligado, e você toca no capô, ele está quente. De onde vem aquela energia? É proveniente justamente dessa explosão que está acontecendo no motor do carro. Essa energia é uma energia que vai ser degradada, que vai ser perdida para o ambiente. E eu não tenho como reutilizar ela para movimentar o carro. Tá? E aí, obviamente, também tem relação com a primeira lei da termodinâmica. Parte da energia da queima serve para o carro andar e a outra parte da energia somente para aquecimento e é perdido para o meio externo. Quando a gente fala de máquinas térmicas, existe um conceito que a gente falou um pouquinho sobre ele na aula anterior, que foi sobre eficiência, e hoje a gente vai dar um nome relacionado à parte física, que é o conceito de rendimento. O que é rendimento? Vamos acompanhar comigo no slide. Será que todo o calor gerado pela combustão lá no motor do carro, ele é convertido em trabalho útil, ou seja, serve para o carro andar? A resposta é não. Para entender a eficiência de uma máquina térmica, utilizamos um índice chamado de rendimento. O rendimento nos diz o quanto um dispositivo é eficiente em transformar calor em trabalho útil. Na teoria, esse índice ele pode variar entre 0 e 1. Nesse sentido, 1 seria um dispositivo que converte em trabalho 100% da energia e 0 seria um dispositivo incapaz de gerar trabalho. Pessoal, é claro que, como nós vimos aqui, lá um dos enunciados sobre a segunda lei da termodinâmica dizia o seguinte: é impossível converter integralmente o calor em trabalho. Então, não existe nenhuma máquina térmica que, operando em ciclos termodinâmicos, tenha um rendimento de 100%. Tá? Essa informação é fundamental, que pode lhe ajudar você a responder várias questões da prova do Enem. Vamos agora ver mais duas equações agora relacionadas ao rendimento. Tá? Acompanha novamente comigo o slide, cada detalhe dessa equação. O rendimento de uma máquina térmica pode ser expresso de diferentes formas. Vejamos duas delas, ou a gente pode dizer até que são três. Tá? A primeira delas é que rendimento é igual ao trabalho dividido pela quantidade de energia fornecida pelo sistema. Ou seja, se eu fizer a razão, se eu fizer a divisão entre o trabalho que o sistema está realizando e o calor que ele recebeu, eu tenho um rendimento. Vamos supor o seguinte: eu tenho a queima de um combustível que gere para mim 100 joules de energia. Se desses 100 joules de energia, apenas 20 joules de energia serviram para movimentar uma máquina, qual é o rendimento dessa máquina? Ora, o rendimento dessa máquina vai ser a razão, a divisão entre 20 por 100. Se eu dividir 20 por 100, eu vou ter o equivalente a 0,2, que multiplicando por 100% me daria 20%. Então, o rendimento dessa máquina que converte 20 joules apenas dos 100 que foi fornecido é de 20%. Tá? Uma outra equação, acompanha novamente comigo aqui no slide. Rendimento ele pode ser dado também da seguinte forma: subtraindo a quantidade de energia fornecida ao sistema pela quantidade de energia perdida pelo sistema, dividindo esse resultado pela quantidade de energia que foi fornecida ao sistema, eu tenho rendimento. Essa é uma outra forma de eu quantificar o rendimento de uma máquina térmica. Agora, finalizando um pouquinho da nossa discussão teórica, a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira lei da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica, ela trata especificamente de um limite para a entropia. Vamos ver essa definição formal aqui no nosso slide. De acordo com essa lei, sempre que um sistema encontra-se em equilíbrio termodinâmico, a sua entropia aproxima-se de zero.
A terceira lei surge como uma tentativa de estabelecer um ponto de referência absoluto que determine a entropia. Então, Nemes foi um físico que se ocupou dos princípios que serviram de base para a terceira lei da termodinâmica. De acordo com ele, a entropia teria a tendência de apresentar um valor mínimo caso a temperatura de uma substância pura fosse igual ou aproximada a zero absoluto. Pessoal, aparece aqui um conceito que eu acho que é familiar para vocês, que é o conceito de zero absoluto. Zero absoluto trata, numa situação teórica, onde até mesmo os átomos e as moléculas estariam congelados. Ou seja, eu não teria nenhuma agitação molecular. Em temperaturas próximas ao zero absoluto, eu não teria movimentação molecular. Isso significa dizer que eu não teria entropia, ou seja, a entropia nesse sistema ela tende a zero. Ok? Então, na aula de hoje, nós estudamos um pouquinho sobre as três leis da termodinâmica. E é claro que a gente precisa exercitar um pouco. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões dos Enems anteriores, para vocês perceberem de que forma isso pode ser abordado nas questões, na prova que vocês vão fazer. Tá? Tenho certeza que todos vocês vão estar preparados. Primeira questão eu tirei do Enem de 2011. Tá? Acompanha comigo o enunciado. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão, para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização do trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma. Pessoal, do que a gente está trabalhando aqui? Tá? Pelo enunciado da questão, vocês veem que tem familiaridade com o que a gente está discutindo aqui desde o começo da aula. Sempre que eu forneço energia para o sistema, uma parte ela é transformada em trabalho e a outra parte ela é degradada, ela é perdida para o ambiente. A partir disso, vamos analisar cada um dos enunciados. Volta novamente para os slides aqui. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de... Então, olha só, eu tenho transformações aqui que estão acontecendo dentro do motor e eu preciso analisar cada uma dessas alternativas para saber qual delas é mais coerente com a questão em si. Então, letra A liberação de calor dentro do motor ser impossível. Pessoal, nós sabemos que quando há uma queima dentro do pistão, parte desse calor naturalmente é perdido para o ambiente. Tá? Letra B, realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Ora, eu consigo controlar sim essa transformação de energia em trabalho. Letra C, conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Ora, fica atento a esse enunciado aí, tá? É uma possível resposta correta. Vamos analisar as outras só para a gente ter certeza. D, transformação de energia térmica em cinética ser impossível. Não, é possível sim. Letra E, a utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. Eu consigo controlar sim a quantidade de energia liberada pelo combustível na queima. Então, de maneira que eu tenho aqui como sendo a alternativa correta a letra C. É impossível que eu converta integralmente o calor em trabalho. Isso fere a primeira lei da termodinâmica, ok? Na segunda questão, ainda dando continuidade aos conceitos que nós estamos discutindo aqui hoje, vamos acompanhar novamente do que trata o enunciado. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria, e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas do combustível gera o plasma, que provoca a explosão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar.
Então aqui, pessoal, novamente eu tenho uma situação, né, de uma máquina térmica, falando um pouquinho sobre motores novamente, e eu preciso analisar que alternativa também responde àquilo em que atende ao fenômeno que eu estou estudando, né? Então, no entanto, a busca da eficiência referenciada no texto, apresentada como fator limitante, ou seja, o que limita a busca por essa eficiência? Vamos analisar cada alternativa com detalhes, tá? É fundamental também, pessoal, que vocês usem um grafite, às vezes, para marcar, né, aquilo que chama atenção no enunciado da questão, porque isso pode ajudar você, ok? Vamos acompanhar cada uma das alternativas. Em relação ao fator limitante, o que eu tenho? O tipo de combustível fóssil que utilizam, sendo um insumo não renovável, em algum momento estará esgotado. Ora, isso é um fator correto? O combustível fóssil, ele realmente vai se esgotar? Sim, mas isso não responde à minha questão. Então vamos para a letra B. O fator limitante tem relação com um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. Novamente, atenção para esse enunciado. Vamos continuar lendo os outros só para a gente ter certeza. Tá? C. O funcionamento cíclico de todos os motores. A repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida ao próximo ciclo. Não, nós vimos aqui na aula de hoje, nós não vimos nenhuma relação entre transferência de energia de um ciclo para o outro numa máquina térmica. Alternativa D. As forças de atrito inevitável entre as peças. Tais forças provocam desgastes contínuos e com o tempo levam qualquer material à fadiga e ruptura. Isso é verdade? Sim, é óbvio que existe atrito entre as peças e que isso leva a um desgaste, mas isso também não responde à minha pergunta. Eu quero saber, em relação à eficiência, qual é o fator limitante. A alternativa é a temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma é necessária uma temperatura maior que a de fusão do aço com o que se fazem os motores. Pessoal, em momento nenhum aqui a gente está falando sobre a temperatura do plasma, né? Sobre outros fatores que estão relacionados ao aço. Então a gente também pode descartar essa questão, de maneira que a nossa alternativa correta é a letra B. Tá? O que está limitando a eficiência é o princípio da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal, nunca pode ser nunca pode ser de 100%. Guardem essa informação na cabeça de vocês, tá? Eu já dei várias informações aqui que são fundamentais para vocês compreenderem as transformações termodinâmicas. Na nossa terceira questão, foi do Enem de 2014. Vamos acompanhar o enunciado e ler com bastante atenção. Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura, no slide posterior. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento, é possível fornecer calor ao gás. Com o auxílio de um manômetro, medir a sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores AH, como mostrado no gráfico. Foram estudadas separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases, denominados M e V. Ainda, vocês observando com atenção aqui no slide, queria chamar a atenção de vocês, tá, para algumas palavras aí que aparecem e que talvez tragam para vocês alguma estranheza, né? A primeira delas que aparece aí é sobre o manômetro, né? O manômetro é um aparelho usado para medir a pressão de um gás. Outra palavrinha que talvez possa ser estranho para vocês é hermético. Hermético significa fechado, né? Eu não tenho vazamento do gás. Nem entra gás, nem sai gás desse sistema, né? Uma terceira palavra é equimolares. Equimolares tem relação com a quantidade de mols do gás, ou seja, a quantidade de matéria desse gás. Ok? Então, essas três palavrinhas que podem causar mais estranheza para vocês, né? Eu espero que tenham ficado compreendido o significado de cada uma delas. Vamos analisar agora as alternativas baseadas no gráfico e na figura. Tá? Prestem bastante atenção. Sempre que você tiver um gráfico, né, a primeira coisa que você deve olhar é quais são as grandezas que estão nos eixos, no eixo X e no eixo Y. Eu tenho aqui uma relação entre a quantidade de calor fornecido, tá,
e a altura em que o êmbolo pode subir. Êmbolo significa dizer esse pistãozinho que pode subir e descer, igual eu tenho na seringa. Na seringa eu também tenho um êmbolo que eu posso subir e descer. Vamos analisar então as alternativas em função desse gráfico e em função do conhecimento que a gente teve sobre termodinâmica. Vamos lá. A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M em relação ao V apresentar maior pressão de vapor. Pessoal, o que significa pressão de vapor? Pressão de vapor, ele tem relação com a volatilidade do gás. Então, por exemplo, se eu pegar água e álcool, eu vejo que o álcool ele passa com mais facilidade para o estágio de vapor, ele evapora mais rápido, né? Então, por ele ser volátil, ele tem uma maior pressão de vapor. Tá? Menor massa molecular. Em momento nenhum foi falado aqui sobre a massa molecular dos gases. Né? Maior compressibilidade, ou seja, eu posso comprimir mais facilmente um gás ou outro. Também não falamos sobre isso em nenhum momento nos enunciados da questão. Menor energia de ativação. Isso aí seria uma energia relacionada a uma reação química. E a letra E, a menor capacidade calorífica. O que é capacidade calorífica? Significa dizer em que eu tenho a quantidade de energia está relacionada com a variação de temperatura. Quanto menor a capacidade calorífica, mais facilmente ele varia a sua temperatura. Por exemplo, para finalizar essa compreensão, se eu chegar na praia, a água do mar e a areia recebem a mesma quantidade de energia do sol. Mas se eu chegar às 10 horas da manhã, quem é que está mais quente? É a areia. Por quê? Porque a capacidade calorífica dela é menor. Ela recebe a mesma quantidade de energia que a água, mas aquece mais rapidamente. Então eu tenho aqui, como alternativa correta, a letra E. Se eu olhar no gráfico, para a mesma quantidade de calor, o gás M ele tem uma maior variação de volume, uma maior expansão. Ok? Diante do que nós discutimos hoje, pessoal, eu gostaria de destacar alguns tópicos com vocês. Tá? Primeiro deles, dois corpos estão em equilíbrio térmico quando atingem a mesma temperatura. Então, o conceito de equilíbrio térmico é um conceito básico para a compreensão da termodinâmica. Tá? Segundo tópico, ao fornecermos energia a um sistema, uma parcela é convertida em trabalho e a outra degradada na forma de calor. Então, sempre que eu tenho uma transformação termodinâmica, uma parte da energia que o sistema recebe serve para algo útil para realizar trabalho e a outra é perdida para o ambiente. Tópico 3. Nenhuma máquina térmica que opera em ciclos possui rendimento de 100%. Ou seja, é impossível eu converter toda a energia que o sistema recebe em trabalho. E por último, o quarto ponto é que existe um limite para a entropia. Quando eu me aproximo do zero absoluto, a entropia ela tende a zero. Então, nós finalizamos nossa aula de hoje com esses 4 tópicos, e que eu queria deixar uma mensagem para vocês. Que vocês se mantenham firmes. O Enem ele está se aproximando e nós vamos estar juntos com você no Enem. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.